Os compostos naturais presentes em certas plantas medicinais têm fascinado os cientistas há décadas. Entre eles, destacam-se substâncias especiais que interagem com receptores específicos em nosso organismo, promovendo diversos benefícios para a saúde. Estas moléculas vegetais atuam em harmonia com nosso sistema endógeno, que possui receptores distribuídos por todo o corpo, no cérebro, sistema imunológico e outros órgãos. Esta interação natural pode auxiliar no equilíbrio de várias funções corporais. Pesquisas científicas mostram que estes compostos botânicos podem contribuir para o bem-estar geral, ajudando na regulação do sono, humor e resposta anti-inflamatória. Além disso, estudos indicam potencial terapêutico para manejo da dor e redução da ansiedade. O fascinante é que nosso próprio corpo produz substâncias semelhantes, criando uma ponte perfeita entre a natureza e nossa fisiologia. Esta descoberta revolucionou nossa compreensão sobre como plantas medicinais podem beneficiar a saúde humana. Atualmente, diversos países investem em pesquisas sobre estes compostos naturais, buscando desenvolver tratamentos inovadores e seguros. O futuro da medicina pode estar guardado nos segredos destas moléculas vegetais ancestrais. A ciência continua revelando novos benefícios destes compostos. Eu trabalho com a medicina endocannabinoide e vocês podem encontrar o meu serviço através das redes sociais, certo? @doutor, né, Dr. Nicolas, com K, Nikolas, Lujan. Esse último nome é um pouco complicado, é Hluchn, e é isso. Eu sempre tive um interesse por essa parte mais de ciências, a parte mais de humanas, sempre foi algo que me interessou bastante desde a infância, sabe? Parte de medicina mesmo, através de séries de TV, né, que a gente via, programas de TV, era algo que sempre me interessava. O corpo humano também sempre tive muito interesse da parte de entender a mente humana também, sempre flertei um pouco com a parte da psicologia. Então, assim, a vida me deu essa oportunidade de começar o curso de medicina, era algo que eu sentia que talvez fosse ter a ver comigo, e terminou que deu certo, né? Eu já estou formado não faz tanto tempo assim, me formei no final de 2021, mas desde então é isso que eu sigo, e já é algo que eu sempre tive essa curiosidade de entender melhor. A gente pegou bem o ápice da pandemia durante o curso, então paralisou as faculdades, né? A gente passou um tempo aí em casa, atrasou bastante a nossa prática, estava no final do curso, então era um período bem importante, mas assim, a gente acabou se formando até um pouco mais cedo, né? As faculdades estavam abrindo essa possibilidade dos alunos se formarem um pouco mais cedo, para ajudar também, né, nesse momento que o mundo todo passou. Então foi assim, foi um pouco complicado, mas no fim das contas deu certo. A gente conseguiu terminar a faculdade sem grandes prejuízos e ainda consegui atuar um pouquinho nesse finalzinho da pandemia, ajudando o pessoal. Assim, o primeiro contato, né? Eu lembro ainda, tenho a lembrança de ter visto um vídeo. No tempo circular, eu passava muito tempo no YouTube e acabei me deparando com um vídeo de um paciente que tinha Parkinson, tinha várias crises ao dia, fazendo uso da medicação, né? Era um vídeo bem antigo, que pingava as gotinhas embaixo da língua do paciente, né? E ele tinha uma melhora, assim, quase que imediata. Depois de poucas horas, você já notava aquilo. E, assim, foi o meu primeiro contato, assim, me chamou a atenção. E eu sempre gostei também de coisas naturais, né? De natureza, sempre é uma coisa que também eu gosto bastante, tá? Então, meio que já tinha esse flerte também com essa parte de uma medicina mais natural. Durante a faculdade, eu também tive um segundo contato com a parte da cannabis. Eu lembro também, claramente, como é que foi. Eu estava no hospital de trauma, estagiando, e vi uma mãe com a criança, ela tinha algum problema do neurodesenvolvimento, algum atraso, e eu vi que essa mãe estava com um frascozinho da cannabis. Então, eu, na curiosidade, fui lá falar com ela, fui perguntar, né, saber mais, perguntando a ela como é que ela tinha feito esse tratamento, como é que estava sendo, e ela me falou. Ela olhou para mim e falou assim: o meu filho tinha mais de 20 crises convulsivas no dia, usava várias medicações e não conseguia controlar de forma nenhuma, e com a cannabis, hoje em dia ele está usando só isso, retirou todas as outras medicações, e as crises dele diminuíram, assim, mais de 95%, tá? De mais de 20 crises diárias, hoje em dia ele tem uma a cada mês. Então, foi algo que me impactou, já era algo que me interessava, era o que me
que acabou me interessando mais ainda, né? Mas, assim, mesmo depois disso, dei continuidade ao curso e não fui seguir nessa área. Aí, depois de me formar, trabalhando normal, como plantonista, em PSF, apareceu através do Instagram mesmo um curso, médicos falando, eu vi que essa área estava crescendo e me resgatou, né? Era algo que eu já tinha interesse, então eu fui estudar mais a fundo, me dediquei, fiz cursos, e hoje em dia é onde eu estou dedicando meu trabalho. Me dedico a estudar aí toda a parte terapêutica da cannabis, né? Eu gosto até de falar que, assim, a gente acaba falando cannabis pelo termo científico, mas a gente realmente trabalha através da planta da maconha. Tá? Por incrível que pareça, até a planta in natura, ela pode ter as suas indicações clínicas, certo? Lógico que a gente nunca vai dar preferência à via inalatória, à fumada, né? Mas ela tem sim suas indicações. Em outros lugares já é visto com bons olhos também a parte terapêutica. E assim, infelizmente a gente teve um atraso muito grande nas pesquisas e na ciência, porque a cannabis ela já é uma medicina muito conhecida, já tem registros na China assim de mais de 5.000 anos atrás, e a gente acabou se perdendo no meio do caminho justamente por causa da proibição e do preconceito. Então a gente tem como se fosse uma lacuna na história, né, que foi todo esse período que realmente era proibido estudar essa planta. Mas assim, hoje em dia a gente ainda vê muito preconceito, às vezes não só de pessoas ignorantes, mas até de próprios colegas médicos que não veem com bons olhos, têm os seus preconceitos, ou até por falta de conhecimento mesmo. Mas, assim, eu gosto de falar que não é um conhecimento novo, mas que ele está aparecendo novamente, né? Agora com as políticas mais reconhecendo os benefícios terapêuticos e a gente tendo uma maior flexibilidade para falar do assunto e para trabalhar em cima disso, né? Pesquisar. Mas, assim, eu acho que a gente, médico que trabalha com a cannabis, né, com a maconha, a gente, além de médico, a gente também tem que ser educador. Né? A gente tem que mostrar para as pessoas que é algo seguro, é algo eficaz, que tem, sim, comprovação científica. Lógico que ainda são bastante limitadas até pelo fato da proibição, que acabou aí prejudicando a produção de novos artigos científicos, mas que com o tempo, tudo isso vai ganhando força, né? Vai aumentando a produção científica, vão saindo cada vez mais comprovações, mais artigos, e acredito que com o tempo a tendência é que esse preconceito aí vá cada vez mais diminuindo e a ciência vai tomando lugar. Trabalho inteiramente por telemedicina, né? Acho que facilita bastante aí. Eu também trabalho em hospital, ainda sou plantonista, ainda trabalho na emergência, também trabalho em PSF, também na saúde básica, né? Mas assim, na parte da cannabis é inteiramente por telemedicina, tá? Eu consigo dessa forma atingir pacientes do Brasil todo, assim, acaba sendo mais fácil, tá? A gente uma, tem uma opção bem grande, né? Assim, tem várias doenças que podem ser tratadas com os fitocannabinoides, alguns com menos comprovação científica, que já têm mais comprovação, mas, assim, as principais, que eu também foco bastante na parte de saúde mental, principalmente ansiedade, já temos bons estudos, a gente também consegue ver bastante na prática uma melhora muito grande nos sintomas de ansiedade, principalmente quando a gente está falando do CBD, entendeu? Porque o óleo da cannabis ela tem vários componentes, né? A gente fala bastante do CBD, mas o THC também tem suas indicações clínicas. Mas, assim, saúde mental, desde depressão, mesmo não tendo tantos estudos, mas a depressão também. Ansiedade a gente consegue tratar bastante, com bastante eficiência. Distúrbios do sono, insônia, a gente consegue ótimos resultados também, certo? Com menos efeitos colaterais do que as medicações que as pessoas costumam fazer hoje em dia. Demências, certo? Alzheimer, principalmente no que a gente fala em relação a comportamento. Então, pacientes de Alzheimer que tem aquele prejuízo como agitação, agressividade, que a gente sabe que a doença chega a isso nas etapas mais avançadas, então a gente tem boas respostas também em pacientes com Alzheimer, certo? Temos estudos ainda em parte inicial que fala até de neuroproteção para esses pacientes de Alzheimer, certo? Mas a gente foca principalmente na parte comportamental. Demências em geral, a gente fala bastante do Alzheimer por ser a principal demência, mas outras demências também, o Parkinson também a gente consegue uma boa resposta
na parte de rigidez muscular, então a gente consegue fazer com que o paciente com Parkinson se movimente melhor, tenha menos rigidez. Epilepsia é uma das principais indicações, são também as primeiras a serem estudadas, né, as epilepsias refratárias, que são aquelas que não respondem tão bem a medicamentos convencionais. A gente consegue trabalhar bem em todas as faixas etárias, tanto crianças com epilepsias refratárias como adultos e idosos. E a gente vê que é uma medicação muito segura, tem bastante estudo já nessa parte de epilepsia. Pacientes oncológicos, principalmente quando a gente está falando do diminuir efeitos colaterais da quimioterapia, radioterapia, a gente tem bons estudos, também foram uma das primeiras condições a serem estudadas, principalmente por médicos lá de Israel, porque lá é bem, vamos dizer, liberal para ter esse tipo de estudo, sabe? Eles não têm esse preconceito que a gente tem em outros lugares. Então, lá é bem avançado essa parte da cannabis medicinal. Então, pacientes oncológicos, vamos ver outra coisa também, dores crônicas, tá? Desde fibromialgia, dor articular, a gente consegue ter uma boa resposta também, dependendo da molécula que a gente for usar. Nesses casos de dor, a gente já dá uma olhada com mais carinho na parte do THC, a gente usa também, certo? Que é algo que as pessoas acabam tendo medo, mas que, se feito com acompanhamento médico, a gente tem ótimos resultados, certo? Acredito que as principais são essas. Eu devo estar esquecendo aí um bocado, mas esclerose múltipla também, a gente já tem bons estudos, é uma das principais indicações também. E, assim, as principais que a gente pega mais no dia a dia é isso. Saúde mental e essas que eu falei são, assim, o carro-chefe. Assim, a cannabis, ela já tem já está mais difundida, mas a gente também não sei até quando a atuação clínica nessa parte vai ser assim algo que dê para trabalhar com, mas eu gosto também de conhecer sobre a psilocibina, que vem dos cogumelos, que também já tem comprovação, já tem estudos para estresse pós-traumático, por exemplo, para depressão refratária. Essas medicinas mais ancestrais, sabe? Eu me interesso bastante. Talvez não seja algo que eu vou usar na minha prática clínica, mas que eu gosto de ter um conhecimento e gosto de acompanhar, assim, o progresso, né? Os estudos nessa área. Como você falou, a medicina oriental chinesa também me interessa bastante, mas essa parte, assim, tudo de ancestral eu acho interessante. É lógico que a gente tem que ter aquele padrão científico para estudar as coisas, mas eu acho que, às vezes, essa ciência que o pessoal defende, às vezes, por exemplo, tem muito interesse por trás, né, de grandes indústrias farmacêuticas, por exemplo. Eu acho que, dependendo de como você vê o que é ciência, você pode acabar fechando os olhos para novas coisas que estão surgindo, entendeu? Por mais que elas sejam novas, que elas não tenham uma quantidade de comprovação tão grande assim, mas é algo que está surgindo recentemente, que você não pode fechar os olhos para algo que está surgindo e que você está vendo na sua frente, que está tendo efeito e que pode mudar a vida de muitas pessoas, entendeu? Eu vejo dessa forma. Eu acho que, assim, a gente sabe que vai ter impacto na vida das pessoas, né? Mas a gente não espera que a gente consiga impactar com, às vezes, coisas tão pequenas. Foi algo que me chamou a atenção. Às vezes você acha que você vai mudar a vida de alguém assim, fazendo algo extravagante, algum procedimento, alguma coisa muito complexa, e você vê como, às vezes, só você conversar com o paciente, dar aquela atenção, escutar o que ele tem para dizer, você vê como isso impacta e o paciente acaba se apegando a você, ele, ele valoriza a sua consulta, às vezes vai no hospital só para olhar para você, para dar um presente, para conversar, e foi algo que me chamou bastante atenção, que eu não esperava, como eu te falei, eu sabia que a gente recebe aquele reconhecimento, né, a imagem do médico ainda, o pessoal vê com bons olhos, mas eu não esperava que, às vezes, a coisa mais simples fosse o que causa mais impacto. Assim, cara, eu sou um pouco tímido nessa parte, então eu acabo lidando só ficando sem graça mesmo, e acabo relevando, às vezes brinco junto, assim, mas é algo que eu levo numa boa, tá? Acontece. Assim, no começo, a vida realmente é bem agitada, porque a gente acaba pegando plantão em todo lugar, então fica algo bem bagunçado. Um dia trabalha, no outro não trabalha, uma semana trabalha muito tempo, outra semana não trabalha nada, mas aos poucos você vai se encaixando. Hoje em dia, eu trabalho de plantonista, né, como eu te falei, então eu passo a quinta e a sexta todinha dentro do hospital, eu passo 48 horas aí no hospital como plantonista e também faço a parte da atenção básica, então pré-natal,
esses atendimentos mais de PSF também é comigo. E nos outros dias da semana, de segunda a quarta, são os dias que eu dedico aos atendimentos particulares voltados para cannabis. Tá? Hoje em dia eu já estou estabelecido desse jeito, mas antes disso já teve bastante loucura aí de trabalho, uma rotina bem bagunçada, mas hoje em dia eu estou estabelecido dessa forma. Deixa eu tentar lembrar de algum. Assim, eu acho que o caso que está me chamando mais atenção recentemente, assim, que teve um esgotamento mental assim da minha parte, bem complicada, foi uma paciente oncológica, um paciente nova de 53, 56 anos, e ela tem um câncer raro na medula. Então, é um caso assim de uma extrema complexidade e assim, o meu trabalho é no interior, então a gente não tem tantos recursos, então é um se vira nos 30 assim bem complicado. E assim, foi o que me chamou a atenção pela complexidade, por eu esperar que nunca fosse pegar algo tão complexo, sabe? Mas assim, eu não estou lembrando de nada tão curioso no momento, mas tem várias coisas, tem briga de bêbado que chega direto também, facada, já chegou criança engasgada, esse tipo de coisa chega bastante. Bebo com força, dia de festa é o que mais chega, sabe? Aí varia bastante. Pina Grande, certo? É interior da Paraíba, é a cidade do maior São João do mundo. Então aí, quem gosta de São João pode conhecer. Eu sou nascido em São Paulo, mas eu morei minha vida toda em João Pessoa, que é a cidade aqui do lado de Campina, tá? A capital da Paraíba, então me considero nordestino. E estou me organizando para voltar para lá, né? João Pessoa, meus pais moram lá, meus amigos moram lá, só a namorada que mora aqui, mas a gente está se organizando para fazer essa mudança de novo para João Pessoa. E o meu trabalho é no estado do lado, que é no Rio Grande do Norte. É numa cidadezinha pequenininha chamada Monte das Gameleiras, mas muito legal também. E eu já consigo mais, certo? Assim, como eu também tenho essa facilidade da telemedicina, de trabalhar de casa, assim, a gente acaba achando um tempinho em meio às consultas para ver o pessoal. Final de semana, hoje em dia eu me esforço mais para ver meus pais, mas assim, a vida de recém-formado é bem complicada, porque a gente não tem rotina, na maioria das vezes a gente acaba trabalhando todo final de semana, né? Então, inicialmente mesmo quando eu me formei, meus plantões eram tudo no final de semana. Então, assim, rolê com um amigo, viajar para ver meus pais, era algo assim que eu passava bastante tempo sem fazer. Mas hoje em dia eu já vejo que eu tenho uma liberdade um pouquinho maior, consigo conciliar bem amizade, namoro, relação com meus pais, hoje em dia é mais tranquilo. Durante o curso, eu acho que há muita gente que faz medicina primeiro sai de casa, né? Assim, o pessoal que faz medicina tem esse perfil de tentar em vários lugares, você acaba saindo de perto dos seus pais. Comigo aconteceu, mas eu tive a sorte de ser uma cidade perto, mas tem muita gente que vai para longe dos pais, a carga horária também é imensa, então você muitas vezes chega na faculdade de 7 horas da manhã, sai de 10 horas da noite, entendeu? Estudando, fazendo coisas por fora. Então, assim, durante o período da faculdade, para mim, foi bem mais complicado essa parte. Dos motivos de eu me interessar também pela cannabis, pela parte mais natural, é porque eu sempre gostei muito de natureza. Então, assim, praia para mim, cachoeira, rio, tudo isso, acho que a gente dá uma recarregada nas energias, né? O contato com a natureza, ainda mais hoje nessa correria de internet, celular, vai para lá, vai para cá, você passa o dia todo rodando. Normalmente, quando a gente vai para um canto mais assim como uma cachoeira, que às vezes não pega nem sinal de celular, a gente consegue dar aquela relaxada na mente, né? Então, é algo que realmente não considero meu hobby, porque eu não vou tantas vezes como eu desejo, mas é algo assim que eu dou muito valor, sabe? Essa parte de natureza, assim, animal, sempre fui doido por animal também, já pensei em fazer biologia para estudar animal, então essa parte da natureza é algo que me agrada. Complicado, porque eu acho que ainda existe, eu acho que vale a pena, sim, a medicina, ela realmente lhe dá um retorno financeiro bom, tá? Ela lhe dá uma liberdade também, entendeu? De você escolher quanto você quer trabalhar, tá? Assim, você pode ganhar desde, sei lá, 10 mil reais a ganhar 50, se você quiser. Se você tiver disposição, né, para abrir mãos aí de hora de sono, de hora com família, você consegue ter um retorno financeiro alto, tá? Eu acho que essa liberdade foi também o que me atraiu, sabe? Eu posso escolher entre trabalhar pouco e entre trabalhar muito, tá?
Mas eu acho que ainda existe também uma mística muito grande em relação à medicina, que o pessoal acha que a gente ganha rios de dinheiro, né? E não é bem assim. Na maioria dos lugares, o salário não é essas coisas todas que o pessoal acha que é, tá? Mas a gente tem essa possibilidade de crescer, né? A gente pode se especializar, pode fazer uma residência, pode sempre estar buscando uma recompensa financeira maior. Mas, assim, eu sou formado em particular, eu sei, assim, o esforço do meu pai para conseguir pagar, mas tem uma crítica, né, às faculdades particulares, não em relação à qualidade, pelo menos a que eu me formei é uma ótima faculdade, mas, assim, a mensalidade é algo absurdo, acho que para a grande maioria da população é algo, assim, bem exorbitante, né? Mas, assim, a medicina consegue dar um retorno financeiro, mas não se iludam demais, tá? Provavelmente os seus pais, os seus avós acham que a gente vai ganhar 3 vezes mais do que a gente realmente ganha, tá? Então, mas eu acho que vale a pena sim, principalmente se é algo que você gosta, eu acho que você consegue ter um retorno sim. E se você sonha em ser médico, se você realmente tem empatia por outras pessoas, entendeu? Não vá pensando unicamente no dinheiro, certo? Lógico que essa liberdade financeira, o dinheiro vai ajudar bastante, mas é algo que você vai estar em contato todos os dias com pessoas, pessoas fragilizadas. Se já é difícil lidar com pessoas fragilizadas, é um trabalho mais difícil ainda, entendeu? Então, mas se é seu sonho, se você acha que você tem essa missão dentro de você de ajudar pessoas, de ter empatia, de tentar melhorar o bem-estar de alguém, eu incentivo você a ir fundo. Acho que é uma missão muito bonita de se ter. E é isso. Assim, eu não tenho tanta vontade de ter filho, e ela é doida para ter filhos. Então, essa parte dos filhos a gente vai deixar para ver aí como é que vai ser. Mas eu me imagino numa praia, como você falou, tranquilo, conseguindo trabalhar unicamente com o que eu gosto, focado nessa parte de medicinas naturais e alternativas e podendo fazer a diferença na vida de muita gente e podendo viver tranquilo, em contato com a natureza aí também, né? Como eu te falei, eu gosto bastante. Uma qualidade de vida bacana, né? Saudável, conseguindo trabalhar bem e ajudando o pessoal.